Olá, boa tarde, gente. Eu resolvi gravar essa aula, que a gente até poderia marcar uma reunião, mas por motivos de instabilidade do Teams e por conta do meu acesso, né? Tô com uma dificuldade de acesso, achei melhor gravar, prudente gravar, para disponibilizar para vocês e aí tá à disposição para a gente tirar dúvidas. E aí eu vou jogando algumas informações para que a gente possa discutir, tá bom? Então nós vamos falar do processo. Eu vou deixar um vídeo para vocês também, para que seja um suporte a mais, né, para que vocês possam entender sobre a diferenciação dos tumores. Eu cheguei a comentar no dia da reunião que existe uma grande dificuldade, hoje não se fala muito em tumor benigno, tumor maligno, e aí eu vou tentar mostrar para vocês por quê. Apesar de haver uma diferenciação, né, os tumores malignos, eles têm uma capacidade que a gente vai falar que é a capacidade de metástase, que é a capacidade de se indiferenciar e poder crescer, né, indiferenciar e poder crescer em outros órgãos, né, do seu órgão primário, né, criar angiogênese, que a gente vai falar sobre isso. Porém, dentro dos tumores benignos, que são encapsulados, que são bem delimitados, pode haver o que a gente chama de uma diferenciação celular e que se eu não extirpar, que se eu não tirar, eu não consigo observar, né? E aí, às vezes, dentro de um tumor benigno, que todos os tumores a gente chama de um crescimento diferenciado, um crescimento anormal, eu posso ter um tumor maligno, né? Eu posso ter uma indiferenciação celular dentro de um tumor bem encapsulado que parece benigno, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Então toda vez que eu falo em neoplasia, novo crescimento, né? Um crescimento exacerbado, um crescimento anormal. E tumor é um aumento de volume, né? Um aumento. E por que os tumores são ruins? Porque muitas vezes esse crescimento, esse novo crescimento, esse crescimento exacerbado, eles vão fazendo compressão dos órgãos, né? E se ele cresce dentro do órgão, ele também vai comprimindo e aí vai alterar o quê? A sua função. Né? Toda vez que um tumor cresce, ele altera a função daquele órgão, ou ele comprime aquele órgão. Quando ele comprime, ele pode gerar dor. Quando ele altera a função, ele pode gerar, vamos supor, alteração de função do fígado. Ele vai alterar a liberação de enzimas hepáticas, vai fazer com que às vezes a pessoa fique quitérica. Então, ele altera a sua função, além de aumentar a compressão daquele órgão, tá? Então, deu para a gente entender esses dois termos. Vamos lá. Toda vez, né, que a gente fala, né, desse crescimento anormal, desse aumento, né, desse tecido, eu estou falando de alterações de DNA, né? E geralmente é uma alteração no núcleo celular, né? Esse núcleo celular faz com que há uma alteração. Com isso, a liberação enzimática, né? Quando se faz a transcrição do DNA, aquela célula ela perde, às vezes, a função que a gente chama do P53, que é a da apoptose celular, que a apoptose é morte, né? Então, toda célula nossa gerada, ela já nasce com a sua morte predestinada, né? Então, aprovar nossas células de cabelo que caem, a nossa célula da pele que é descamada e ela morre, aprovar as nossas células sanguíneas que a cada 14 dias elas são o quê? Reavivadas, elas são, né, refeitas. Quando isso não acontece, quando eu tenho um problema na transcrição desse DNA e a célula perde a sua capacidade da apoptose, da morte, ela começa a se reproduzir sem morte e aquilo vai fazendo um crescimento de forma exacerbada, de forma normal. Eu tinha um professor, quando eu fiz a especialização de oncologia, ele falava assim que o problema não é o câncer, né? O problema não é esse crescimento anormal, porque se a gente pudesse controlar esse crescimento, a gente saberia como controlar, a gente viveria para sempre, né? Porque as nossas células se renovariam continuamente, né? Novas, e a gente conseguisse controlar esse crescimento exacerbado, né? É uma visão bem bonita do que é a oncologia, né? Do que é o câncer. Na verdade, é uma visão poética de tudo isso, né? O problema é que a gente ainda não consegue controlar esse crescimento, não consegue entender como, né, como cuidar desse crescimento e a gente tem os efeitos colaterais de tudo isso que acontece. Então,
O que que acontece, né? Eu reduzo o controle sobre o ciclo celular, eu não consigo, não consigo ter apoptose, eu não consigo, então a gente sabe que isso é anormal, né? Essas células que se mudam geneticamente, elas são menos suscetíveis à inibição por contato, então elas crescem de forma descontrolada, elas sabem que está apertado, mas elas continuam crescendo e independe do crescimento, ele é autônomo, né? Essa patogênese, ela acontece de forma autônoma, ela não é controlada por nenhum estímulo, ok? Vamos falar de alguns agentes carcinogênicos, né? Os vírus, né? Alguns vírus, HPV, o citomegalovírus, né? Eles são vírus que podem causar mutação na genética da célula e com isso, né, serem carcinogênicos. A radiação, então a gente sabe que os raios ultravioletas podem causar mutações genéticas nas células da pele e podem levar ao câncer. Altas temperaturas, substâncias químicas e estresse. A serotonina, ela é pró-inflamatória e podem causar alterações genéticas. A gente vai falar de alguns, nós vamos falar de fatores de risco, né, nas próximas aulas. Então, vamos falar um pouquinho dessa comparação de benigno e maligno, né? Então, quando eu tenho um tumor benigno, eu tenho uma estrutura bem diferenciada, eu tenho um crescimento celular que fica encapsulado, ele é expansivo, porém ele é delimitado, ele tem uma evolução lenta, progressiva, ele não tem, isso aqui é super importante, a formação de angiogênese. Angio é vaso, gênese é novo. Então, um tumor benigno, ele não cria novos vasos. E por que que os tumores criam novos vasos? Para nutrir, porque como eles crescem de forma desordenada, eles precisam de oxigênio, mais oxigênio. Então, por isso eles criam novos vasos para que eles possam crescer de forma desordenada, porque tendo novos vasos, tendo aporte sanguíneo chegando, eu consigo crescer de forma desordenada. E os tumores benignos não conseguem isso, né? São células bem nutridas, são células com ou sem inflamação, porque são células que conseguem controlar, de certa forma, delimitam, né? E o mais importante é que os tumores benignos não dão metástases. Diferente, os malignos, eles têm uma falta de diferenciação, uma anaplasia. O que que isso significa? Vamos supor, um tumor benigno que cresce no fígado, ele cresce com células parecidas aos hepatócitos. As células são bem parecidas. E por que que isso é importante? Porque ela não consegue viver em outro lugar. Diferente dos tumores malignos. Vamos supor, um tumor maligno que cresce dentro do fígado, são células indiferenciadas, anaplásicas, que a gente fala. Elas quase não parecem células do fígado, quase não parecem hepatócitos. Então, elas têm a possibilidade de cair na corrente sanguínea, como elas são indiferenciadas, e crescerem em outros órgãos, tá? Isso é super importante, essa diferença. Tem um crescimento infiltrativo, por isso que a palavra câncer vem de caranguejo, né? Que é as patas que infiltram, né? Patas que se agarram, né? Então, por isso que os tumores malignos têm essas características. Tem uma evolução variável, isso quer dizer que eles podem crescer de forma abruptamente ou de forma um pouco mais lenta, né? Tem com angiogênese, isso quer dizer que eles formam vasos sanguíneos novos. Muitas vezes eles começam a ter necrose central, porque eles vão crescendo tanto, né? Eles crescem de forma tão desordenada, eles criam vasos, mas os vasos conseguem nutrir só as bordas desse tumor. Dentro do tumor, às vezes, eu não consigo nutrir de tão grande. Então, por isso que eles causam dor, inflamação, né? Porque começa a ter necrose dentro dos tumores. Sempre com inflamação e muitas vezes, né, essa é a maior diferenciação dos benignos para o maligno, é a possibilidade de crescer em novos lugares. Isso a gente chama de metástase, tá? A nomenclatura dos tumores, nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Mas quando a gente fala quando a gente fala de benigno e maligno, geralmente o sufixo oma, né, oma, caracterizam os tumores benignos, né? E os carcinomas, adenocarcinoma, são características dos tumores malignos. Então, ó, vamos falar glandular, adenoma, adenocarcinoma maligno. Fibroso, fibroma, fibrosarcoma maligno.
adiposo, lipoma, lipossarcoma maligno. Cartilagem, o condroma, né? Então, ó, sufixos omas, e condrosarcoma maligno. Vasos sanguíneos, hemangioma, né? Apesar de ser um tumor que deve ser ressecado, porque ele pode crescer desordenadamente em crianças que pegam essa região oftalma. Hemangioma é as manchas avermelhadas, são tumores benignos, podem ser tratados hoje com grande parte com laser, devem ser tratados. Por quê? Porque eles podem crescer de forma desordenada, fazendo com que possa haver até cegueira da criança, né? Hemangioma, então, benigno, hemangiosarcoma maligno. Linfangioma dos vasos linfáticos benigno e linfangiosarcoma são cânceres malignos. Do mesotélio, mesotelioma o mesotelioma, apesar de ter, né, o sufixo oma, o mesotelioma é sempre maligno, tá? Temos mais? Mieloide, não existe, né? Tumores benignos da medula óssea. Então, as leucemias, o mieloma, apesar de ter sufixo oma, são tumores malignos. Linfóide, leucemia, linfoma e plasmocitoma. Muscular, leiomioma, né? E leiomiosarcoma maligno. Rabidomioma, rabidomiosarcoma maligno. Do neuroblasto, ganglioneurinoma benigno e ganglioneuroblastoma maligno. Astrócito, astrocitoma é um tumor maligno. Quando a gente fala de tumores benignos, né, a gente fala que os núcleos dessas células, lembra que eu falei de diferenciação celular? Essas células são diferenciadas, elas são parecidas com as células originadas. Então, os núcleos delas não são alterados, né? A gente fala que ela é indistinguível da normal, ela é quase igual à célula normal, né? Ela tem uma formação tecidual diferente, ela geralmente forma cápsula, né? Ela cresce, mas cresce encapsulada, ela comprime órgãos, tá? Vamos falar de algumas de hiperplasia, displasia e metaplasia. Quando a gente fala de hiperplasia, é uma proliferação celular controlada com uma diferenciação mantida, quer dizer que elas ficam iguais, né? Por influência de estímulo hormonal. A gente tem hiperplasia das mamas quando as meninas estão na adolescência, né? Isso é chamado de hiperplasia, tá? Pode ser fisiológica ou patológica, quando a gente fala que no caso das mamas das meninas, é fisiológico, né? Mais suscetível às mutações genéticas, elas causadas, por exemplo, endométrio, né? Quando a gente é uma hiperplasia, a descamação ou aumento do endométrio no período pré-menstrual, tá? Vamos ver. Ó, aqui são células normais, aqui são células de hiperplasia. Então, eu tenho um aumento e as células são praticamente iguais, elas são diferenciadas, né? Isso significa hiperplasia. Pode ser normal ou, né, fisiológica ou patológica. Quando eu falo de metaplasia, eu tenho a transformação desse tecido por estímulos lesivos, né? Há uma alteração genética, porém ela é instável geneticamente. Por exemplo, o epitélio do tabagista, né? Então, a gente sabe que quem fuma há muito tempo tem destruição dos cílios, do nariz, o tecido do pulmão ele vai ficando mais escamoso por conta da agressão do tabaco. Né? A gente sabe que se esse estímulo se cessa, depois de algum tempo, esse tecido pode voltar aos poucos a se tornar normal, tá? Então, isso é metaplasia. A gente vai ver uma figura já disso. E displasia é o crescimento desordenado, é uma hiperplasia atípica. Começa a haver mutação genética, começa a haver o quê? A alteração dessa célula, ela começa a ficar diferente da célula inicial, tá? Ela pode ser uma evolução para a metaplasia, a displasia. Então, por isso que a gente fala, quando começa um crescimento tumoral, eu preciso investigar e muitas vezes mas é benigno, mas ele tem de ser retirado, porque uma displasia pode levar a uma metaplasia e com isso uma diferenciação celular e um crescimento tumoral que a gente chama de maligno, desculpa, tá? É possível regredir, mas é raro. Então, vamos lá ver a diferença. Então, ó, a metaplasia é a alteração reversível de um tecido mesenquimal, epitelial, constituído por um outro tipo de linhagem. Então, aqui a gente está vendo uma membrana, e aqui como a gente vê, vamos supor, na membrana do pulmão, causada por um fumante, tá? A displasia, né,
eu começo a ter alteração da forma. A metaplasia ela pode ser regredida. A displasia, eu tenho um desenvolvimento anormal, né? Conforme a gravidade em leve, moderado, grave. Envolve problemas de multiplicação, de anomalias, são observadas nas mucosas genitais, respiratórias ou ainda nas mamas. Displasia é quando a célula começa a mudar, ela fica diferente da célula inicial. E aí eu tenho o que a gente chama de anaplasia ou metástase, que daí eu já estou evoluindo para os tumores malignos, como a gente fez essa diferenciação. E vocês estão vendo que por isso que a gente fala que o cuidado com os tumores benignos deve ser tão grande quanto os malignos, porque eu posso ter essa evolução desse crescimento celular que começa a ficar metaplásico e depois displásico até virar anaplásico, que é a perda completa da diferenciação celular. E se a célula que começou a crescer, ela, né, ela começou a se multiplicar, ela começa a ficar completamente diferente da reprodução da inicial, ela tem o que a gente chama de capacidade de metástase, porque ela fica tão diferente que ela pode crescer em qualquer lugar. Né? Então, é a perda total dessa diferenciação celular, né? Com comportamento agressivo, ela tem a perda funcional. Vamos supor, uma célula do fígado, ela começa a crescer, 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 ela até então é diferenciada, ela parece um hepatócito. Depois de um tempo, ela começa a ficar, que a gente chama de metaplásica, displásica, e aí anaplásica. Essa célula anaplásica, que começou a crescer lá no fígado, ela já não é mais igual ao hepatócito, ela é muito diferente. Ela não é nem capaz de ter as mesmas funções. Isso quer dizer que ela não tem mais a capacidade de se regenerar, como as células do fígado hepatócitos, entendeu? Então, ela ficou tão diferente que ela pode cair na corrente sanguínea e começar a crescer no pulmão, por exemplo, ok? Mas são órgãos tão diferentes, mas isso pode acontecer pela anaplasia celular. Ficou muito diferente, tá? Então, metástase é quando tem um rompimento da camada basal, eu envolvo, né, invado a matriz extracelular e a gente tem a neoplasia secundária à distância. Então, aquilo que começou a crescer no fígado cai na corrente sanguínea, ele está tão anaplásico, tão diferente, ele consegue se implantar e começar a crescer no fígado, tá? As metástases, ela tem função, conseguem, né, fazer hematogênese e angiogênese, então ela consegue fazer novos vasos sanguíneos, consegue ter novos vasos linfáticos, ela consegue seguir o trajeto de um órgão, ela cresce em órgãos adjacentes, ela pode cair na corrente sanguínea, né, transcavitária, transcelômica e cair nas regiões peritoneais e continuar o crescimento, tá? Então, o que a gente fala das neoplasias malignas? Que elas têm núcleos alterados em tamanho, forma, né? Número. Elas têm a celularidade, o DNA fica alterado, né? Elas aumentam o núcleo citoplasma, começam a surgir as mitoses de forma atípica e ela começa a ter um pleomorfismo. O que é pleomorfismo? Né? É novas formas, novos núcleos, né? Células completamente diferentes. Né? Essas são características microscópicas que a gente chama de atipia, por isso que elas são anaplásicas, elas são atípicas das células iniciais, ok? Então, aqui a gente faz uma comparação de novo do benigno com o maligno. Então, ó, encapsulação, o benigno geralmente encapsula, o maligno não. Lembra do caranguejo, né, do fixar, o caranguejo que tem as patas de fincar, então de crescimento de forma, né, completamente irregular. O crescimento, geralmente do benigno, é lento, é expansivo, é delimitado. Do maligno é rápido, é infiltrativo, né? As patas do caranguejo se infiltram, é pouco delimitado. A morfologia das células no benigno é semelhante à célula de origem. No maligno é anaplásico, é completamente diferente. As mitoses, né? Então, elas se dividem por mitose. Nos benignos são raros, né? Nos malignos são típicos, né? São mitoses típicas, acontecem muito, na verdade são frequentes, são muito frequentes, mas as células elas se dividem e ficam uma diferente das outras. Antigenicidade, ausente, né? Então, a genética muda no benigno? Não. A genética muda no maligno? Sim. Metástase não ocorre, metástase frequente, né? Nas células
dos tumores malignos, desculpa. Então, o que eu queria mostrar aqui hoje é que independente, né, de a gente ter um tumor benigno, muitas vezes ela não é um crescimento celular, dentro desse tumor, dentro dessa cápsula benigna, eu posso começar a ter diferenciação, as células começarem a ficar diferenciadas das iniciais. Então, por isso, mesmo às vezes eu tendo um tumor benigno, a opção é a retirada, porque eu posso não observar, né, durante um tempo como é que essas células estão se dividindo. Ou eu faço um acompanhamento muito mais próximo para que eu possa controlar, né, que eu possa observar, tá bom? Então, hoje em dia, a gente toma muito cuidado em dizer isso. Ah, e você tem um tumor benigno, você tem um tumor maligno, né? Apesar das nomenclaturas diferentes, é claro que o prognóstico, né, daquele que teve um crescimento de um tumor, né? Porque todos são tumores. Né? Toda vez que eu tenho um crescimento anormal, eu tenho uma tumoração. Mesmo que seja um linfoma, né? Ele deve ser observado, ele deve ser examinado, porque muitas vezes dentro daquele linfoma, dentro daquela área de crescimento anormal benigno, eu posso ter diferenciação celular e aí eu tenho crescimento tumoral em outros órgãos secundários. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou à disposição para dúvidas. Um beijo para vocês e até a próxima aula.